Olá, bom dia. Segundo estimativas do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, devem ser registrados este ano 41 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço. E o Maranhão segue essa tendência nacional. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, sobre o tratamento, o diagnóstico, a importância do diagnóstico precoce. E quem veio conversar sobre tudo isso comigo foi o Dr. Estênio Roberto Santos, que é cirurgião de cabeça e pescoço, claro. Bom dia, Bom doutor. dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Na verdade, a gente está no mês de alerta, de conscientização sobre os riscos do câncer de cabeça e pescoço, não é isso? Isso, exatamente. Estamos no Julho Verde. Junho Verde. É um mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico, né? Em que a campanha foca nesses dois itens do câncer de cabeça e pescoço. A gente pode dizer que essas estimativas do INCA, 41 mil novos casos por ano, é um número bem alto, não é? É um número considerável. É uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer. Muitas vezes essa estimativa é até extrapolada. O Brasil todo pode acontecer mais pode ainda, acontecer né? até mais. E é uma estimativa nacional. Mas o Maranhão ele segue a mesma linha e a mesma tendência dos outros estados. Talvez porque a gente ainda não tem tanta, assim, vamos dizer, tanta informação a respeito do câncer de cabeça e pescoço, como a gente tem câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de próstata, para falar dos mais comuns. A gente fala mais desses e esses outros vão acompanhando a tendência e a gente fica meio de fora, é isso? Eles ficam deixados meio de lado, Isso. né? Mas eles são extremamente importantes, né, na população geral. O termo câncer de cabeça e pescoço é uma definição genérica para uma série de tumores que acometem todo o trato aerodigestivo alto. A citar... Ave Maria, peraí. Trato aerodigestivo alto. O que é exatamente isso? Esmiuçando boca, a cavidade oral, a garganta, a laringe, conhecida como a caixa da voz, certo? As cavidades nasais. Então, tudo que acontece daqui para cima é câncer de cabeça pescoço e pescoço. E cabeça. Tá, exatamente. Entendi. Ficou mais fácil de entender agora. Exatamente. Por conta dessa, vamos dizer, dessa desinformação, fica mais difícil o diagnóstico precoce? Fica muito difícil o diagnóstico precoce. A maioria dos diagnósticos, os pacientes estão em fase avançada e isso dificulta, né, o tratamento, né? E a chance de cura, claro, ela é diminuída. A mortalidade nesses casos é alta, doutor? Os casos avançados é muito significativa a mortalidade. A mortalidade e também a qualidade de vida desse paciente durante o tratamento. Por exemplo, no Maranhão a gente tem a capital, que normalmente concentra a maioria de todos os casos. Nesse caso também, a gente segue essa tendência? É a capital quem concentra o maior número de casos ou vocês recebem muitos casos do interior do estado também? A distribuição ela é bem homogênea. Certo? Democrática. É bem democrática essa doença. Na medida que os principais fatores de risco são o tabagismo e o etilismo. Então, a capital, os centros de referência, eles recebem pacientes de todo o estado. Ah, ótimo. Então, você já me deu duas causas aí, né? O tabagismo e o etilismo. Quer dizer, a bebida alcoólica e o cigarro podem influenciar, ou aliás, influenciam muito. São os fatores, né, mais importantes, né, na gênese, na origem do câncer de cabeça e pescoço. É o tabagismo e o uso de bebida alcoólica. É mesmo? Por quê? Ocorre uma agressão tecidual, né, uma agressão contínua e prolongada, ela estimula o desenvolvimento de células tumorais nessa mucosa toda, que, como eu havia falado, que começa desde do lábio até o esôfago. Então, essa agressão contínua e prolongada, ela promove mutações nessas células que podem gerar o câncer de cabeça e pescoço. Quer dizer, só com exames contínuos também que vão ser detectados esses possíveis tumores, né? Isso, exames contínuos e esclarecer a população para os sinais e os sintomas de alerta. E quando eles ocorrem, o paciente, né, a população tem que procurar assistência médica. Esses sinais de alerta, quais Bem, seriam? quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, a gente tem os sinais, né, os sintomas chaves. Por exemplo, rouquidão. Rouquidão por mais de 3 semanas. Ela merece uma avaliação médica. Linfonodos, nódulos no pescoço, nódulos cervicais. Eles também merecem uma avaliação médica se o paciente julgar ou se esse nódulo tiver a permanência muito prolongada. Lesões, feridas na boca, aftas que não cicatrizam,
devem chamar a atenção do paciente para ele procurar uma assistência médica. Essas feridinhas, essas coisas que acontecem, a gente às vezes procura o dermatologista, né? Sim, o importante é procurar uma assistência médica. A Certo. maioria das lesões, elas são de natureza benigna. Porém, se você tiver uma lesão que parece uma afta, e essa lesão que eu julgo uma afta, ela não cicatriza, você deve procurar uma assistência médica para uma avaliação. Quer dizer, Pode ser que essa afta seja uma outra coisa. quer dizer, não interessa o médico que se vá primeiro. O importante é procurar assistência médica que vai indicar o especialista no Isso, assunto. É mais exatamente. ou O menos importante isso, né? pode ser um dermatologista, pode ser um clínico geral, um otorrino ou até um cirurgião de cabeça e pescoço. É importante e é interessante uma avaliação de um profissional da área de saúde. Com toda certeza. O senhor falou nesses nódulos. Crianças, eles têm muito nódulos aqui, por exemplo, aqui, que Isso. incha, desincha, enche, esvazia, não sei como é que chama, mas tem muito. Isso pode ser um sinal de alerta, a gente tem que procurar um médico. Eu sou meio traumatizado com esse assunto assim. A gente tem que esclarecer que a maioria desses nódulos cervicais no pescoço, eles são de aspecto inflamatório. São as linfonodopatias reacionais. Reacionais é o quê? Que surgem em resposta a um resfriado, a uma infecção de garganta, a uma virose, entendido? E aqui no Maranhão a gente chama de íngua. Íngua. Eu não queria chamar esse nome, Certo? mas é o nome popular. É o nome que a gente chama. Só que em alguns mesmo. casos, na verdade, essas ínguas, elas escondem ou elas são, na verdade, uma fase inicial de uma doença mais grave. Né? Por exemplo, pode ser um linfoma, pode ser um outro tipo de doença que merece uma atenção especial. O famoso linfoma de Hodgkin, ou linfoma não Hodgkin, é originário dessa mutaçãozinha aí, não é? Na verdade, o linfoma de Hodgkin é uma doença hematológica que ele pode acometer esses nódulos no pescoço. Isso. Por isso que, se você tiver ou tiver um familiar que tem esses linfonodos que você julga alterados, né, é interessante uma avaliação médica. Tem uma espécie de linfoma de Hodgkin que ele posso dizer, ele ataca mais meninos até 15 anos, não tem uma coisa assim? Tem, existe uma infinidade de linfomas, de Hodgkin e não Hodgkin, certo? Existem os linfomas que acometem mais a população idosa, a população mais jovem. É uma miscelânea, né? Um leque de tipos e subtipos de linfoma de Hodgkin e não Hodgkin. Eles saem se distribuindo pela faixa etária, pelas faixas etárias, Pode, vamos também, dizer assim, né? Alguns subtipos eles têm uma predileção por pessoas mais jovens ou não. No nosso caso aqui, o que é mais comum? De termo de linfoma? Bem, a distribuição é mais ou menos homogênea, mas o linfoma não Hodgkin, ele é um pouco mais agressivo. O não Hodgkin? O não Hodgkin ele é um pouco mais agressivo no geral. É difícil a gente definir, então afirmar categoricamente sobre a agressividade, porque na verdade quando se fala em linfoma, é uma variedade de linfomas, né? Então você tem linfomas com baixo grau de agressividade e outros com bastante agressividade. Então é meio que uma tarefa muito, muito difícil a gente rotular. É bem delicado, bem né? delicado, Uma linha entre um e outro, exatamente. Né? Quer dizer, nesse caso mesmo, só um especialista para dizer o que é. Nesse caso, o papel do cirurgião de cabeça e pescoço, ou do otorrino, ou cirurgião geral, é julgar se esse linfonodo precisa ser biopsiado para confirmar ou descartar o diagnóstico. Entendi. Uma vez feito o diagnóstico, o profissional que trata esse tipo de doença é o hematologista. É complicado, esse diagnóstico complicado. É complicado, ou seja, passei Mas por o mais isso, importante é traumatizante. Promover o diagnóstico precoce para qualquer tipo de tumor. Vamos já falar sobre a importância desse diagnóstico precoce, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já para continuar falando sobre esse assunto. Um minutinho só e eu volto já. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre câncer de cabeça e pescoço, e a gente estava falando da importância do diagnóstico precoce, né? Para o diagnóstico precoce, a gente tem que estar atento a esses sintomas. Qual é a realidade de vocês no consultório? Bem, a realidade no consultório, a realidade no Brasil como um todo,
é que essas lesões, esses tumores de cabeça e pescoço, a gente ainda faz o diagnóstico num estágio muito avançado. Avançado, né? E justamente a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço encabeçou essa campanha. Literalmente um cabeçudo. Exatamente, justamente para esclarecer a população desses sinais e sintomas de alerta. Porque a intenção nossa é promover o diagnóstico precoce, Sim. aumentar os índices de cura, né, e promover o bem-estar para a sociedade, né, melhorar, né, esses índices de cura para as pessoas. E o tratamento, doutor? Depois de diagnosticado, vamos dizer assim, numa fase intermediária. Bem, como o senhor está dizendo que não chega muito precoce. Ele é contemplado por cirurgia, radioterapia ou uma associação de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Vai depender basicamente do local da lesão, na região, né, a localização exata da lesão, do tamanho dela e até do perfil do paciente. Cada caso ele é customizado no que diz respeito ao tratamento, ou seja, o tratamento é individualizado para cada indivíduo. Entendi. Existem pessoas que simplesmente, em casos precoces, por exemplo, a simples retirada da lesão com margem de segurança promove a cura do paciente. Entretanto, em casos mais avançados, e a gente precisa, por vezes, associar a cirurgia com radioterapia ou também quimioterapia. E o acesso a esse tratamento é fácil? Como é que é? Bem, o acesso a esse tratamento melhorou bastante nos últimos anos. Nós tivemos um aumento dos serviços especializados em oncologia. Tanto no interior do estado, nós temos um serviço de referência em Caxias, um serviço de referência em Imperatriz, e nós temos 2 grandes hospitais aqui na capital, que é o Hospital de Câncer Dr. Tarquínio Lopes Filho, que é o nosso hospital geral, que fica ali ao lado do CEPRAMA, e tem um hospital que tem um histórico muito bom, né, muito grande no combate ao câncer, que é o Hospital Denora Bello, que já é referência pela mesmo, Fundação né? Antônio Dino. Né? São os quatro grandes centros de referência, né, públicos no estado, e claro, existe toda a rede privada que tem uma qualidade, um padrão de atendimento semelhante aos grandes centros do Brasil. O senhor diria que esse tratamento aqui no Maranhão, ele está atendendo a expectativa? Ele está atendendo a demanda, sim. Os sim. casos que chegam nas unidades, eles são prontamente atendidos e a gente já providencia o tratamento. A nossa maior preocupação na atualidade é promover o diagnóstico precoce desses pacientes, é aumentar a taxa de diagnóstico. Uma vez diagnosticado, nós não estamos tendo tanta dificuldade em promover o tratamento. Ah, tá. O maior problema de vocês hoje é o diagnóstico precoce. A maior missão, na atualidade, tanto do nosso estado quanto do Brasil como um todo, é promover o diagnóstico precoce. A partir daí já fica mais fácil trabalhar, seja lá em que estágio ele estiver, porque você já sabe o que fazer a partir daí. Exatamente. E tem um local que é melhor, né? Exatamente. Tem para onde mandar. Tem uma informação aqui que me diz que cerca de 7% da população pode ter infecção pelo HPV. O HPV também pode ser um condicionante de risco? Sim, os principais fatores de risco ainda são o tabagismo e o etilismo. Sim. O HPV, eu posso botar um pouquinho mais de café, por favor? O HPV ele surgiu, né, nas últimas décadas como um fator de risco, né, muito importante na gênese, na origem do câncer de cabeça e pescoço. Principalmente na região que a gente chama de orofaringe, que é a garganta. Quando você tem os pacientes que não fumam e não bebem, e você vai fazer a pesquisa, né, geralmente esse paciente tem uma infecção crônica pelo HPV, e esse HPV ele está diretamente associado com a gênese, a origem do tumor. Ah, quer dizer que além do etilismo e do tabagismo, tem outro esse HPV. Isso não quer dizer que quem tem infecção pelo HPV vai desenvolver necessariamente o câncer. A semelhança do câncer de colo de útero, a semelhança do câncer de pênis, não é todo paciente que tendo a infecção crônica pelo vírus irá desenvolver, mas sabe-se que alguns pacientes têm associação com a infecção viral. Entendi. Então, quer dizer, é uma preocupação, mas é um cuidado a mais. A vacina pelo HPV, para HPV, de alguma forma, ele pode trazer uma melhora nesse quadro? Sim.
a previsão é de que esse carcinoma, esse tipo de câncer associado com HPV, ele seja extremamente reduzido a incidência dele com a vacinação. Com a vacinação. A vacinação ela promove, né, tanto da prevenção do colo de útero, do aparelho genital, ela também promove a prevenção contra o câncer de cabeça e pescoço associado ao HPV. Isso se não houver essa resistência que houve no começo, né? Parece que já baixou um pouquinho essa resistência inicial à vacinação. Tudo, né? que é novo e que é bom oferece uma certa resistência inicial. É verdade. Mas logo os resultados se sobrepõem a essa resistência. A vacina traz um benefício enorme para a população. E agora os meninos também estão sendo vacinados, né? Agora são meninos e meninas, né? A política de vacinação ela vem aumentando o espectro para a população. Então começa com as pessoas que têm extrema necessidade de vacinar e ao longo do tempo você pode ir ampliando, claro, né? Ocorrendo o benefício que ocorre para a vacinação, você vai aumentando o espectro, a abrangência desse perfil para os pacientes. A exemplo do que acontece em outras campanhas, já dá para ver resultados de um chamamento da população para a conscientização desse tipo de doença? Vocês já conseguem detectar isso? Como não é o primeiro ano da campanha, já estamos nessa luta há algum tempo, a cada ano que passa você nota mais pacientes orientados que procuram assistência médica por causa desses sinais e desses sintomas de alerta divulgados na campanha. Você fica mais fácil o diagnóstico precoce, como a gente falou no começo, né? As pessoas já ficam mais atentas a esse sinal. Os objetivos, eles estão sendo alcançados. Por exemplo, alguém que estava com uma rouquidão há umas 3 semanas, que não sabia que isso podia ser indício de um câncer, já depois de uma campanha dessa, já fica sabendo, já procura o médico, né? Tem que procurar um médico para fazer uma avaliação dessa região. Vocês trabalham com a expectativa de que esses números, daqui a um tempo, por exemplo, uns 5, 10 anos, eles estejam menores ou maiores? Bem, aí quando a gente fala em prevenção, tem que bater na tecla do tabagismo e do etilismo e na outra vertente a vacinação contra o HPV. A partir do momento em que começam essas campanhas, a gente primeiro aumenta os casos de diagnóstico precoce. Então você tem um pequeno aumento, né, dos casos diagnosticados. Isso. E com o trabalho educacional, a médio e longo prazo, você vai tendo uma diminuição da incidência geral dessas doenças. Quer dizer, alguma coisa que não vem de uma hora para outra, né? Porque precisa combater essas causas, o etilismo, o tabagismo, a infecção pelo HPV, são coisas não muito fáceis de resolver e não tão rápidas, né? Então tem que ter um tempo aí, como todo processo de conscientização leva um tempo para acontecer, né? O que a gente nota é que com as campanhas ocorre um aumento do número de casos, mas um aumento do número de casos precoces. A médio e longo prazo, você tem uma diminuição da incidência global, que você vai explicar para a população que esses tumores têm associação com o cigarro, com a bebida, com a infecção pelo HPV, ou seja, é bom vacinar. Então, ao longo dos anos, você vai haver uma diminuição do número de casos. Entendi. É possível, doutor, por exemplo, alguém com relação ao tabagismo, alguém que deixou de fumar há muito tempo, ainda possa, depois de uns 5, 10 anos, descobrir que tem um câncer por conta desse tabagismo anterior? Sim, sim. A agressão dessa mucosa da cabeça e pescoço, ela, uma vez que ela ocorre, ela não pode mais ser revertida. Claro, que se você deixar de fumar e beber, você diminui o seu fator de risco, mas dificilmente vai ser comparável totalmente com uma pessoa que nunca bebeu, que nunca fumou. Entendi. Mas é uma realidade que a partir do momento que você para de fumar e de beber, você vai diminuindo seu fator de risco para aquelas doenças. Então, mesmo depois de parar de fumar, por exemplo, é possível você detectar um câncer de esôfago, por exemplo? Você diagnostica esses casos por vezes 10, 15, 20 anos depois em que cessou o hábito do etilismo, do tabagismo, por exemplo. Pois, eu estou falando isso porque, por exemplo, a minha família teve alguém com essa situação e eu fiquei impressionada, porque assim, já tinha parado de fumar há muito tempo, mesmo assim ainda existiam reflexos desse vício. Sim. Quer dizer, ele fica lá instalado, é tipo o sol, depois que você pega não tem mais jeito não. Mas mesmo assim, os pacientes me questionam muito isso. Se eu ainda vou ter um fator de risco parando de fumar e de beber, será que vale a pena parar de fumar e de beber? A resposta é, sempre vale a pena.
Você sempre vai diminuir o seu fator de risco no momento que você para o hábito. Olha Isso só. é um fato. Mas olha só o raciocínio, existe viu? essa barganha no consultório. Se eu vou Se eu ainda continuar vou ter tendo um fator de risco, então não vou parar de beber nem de fumar. Aí a gente tem que explicar. Vocês têm que ter um Se bom você poder parar de de beber- persuasão para dizer para a pessoa que ela precisa parar para diminuir o fator. É fácil convencer? Não é fácil. Não é fácil não, é né? fácil. Mas a gente tem uns argumentos muito fortes, né? Que é saúde, Sim, qualidade sim. de vida. Acho que Né? a qualidade de vida é muito importante nesses Exatamente. casos, né? Aí, e se a doença aparecer, ela já parece um pouco mais enfraquecida, vamos dizer assim? Teoricamente, sim. Com um pouco menos risco? Com certeza. Com certeza, né? Olha, então vamos esperar que essas campanhas dêem esses resultados todos, que as pessoas também não precisem barganhar essa história de se eu vou ter mesmo fator de risco, eu não vou parar de fumar nem de beber. É importante sim, os fatores de risco são essenciais para você se livrar de determinadas doenças. É por isso que elas são chamadas fatores de risco. É o risco que existe, não é a certeza de que vai desenvolver Exatamente. a doença, né? Se você evitá-las, já está conseguindo fazer grande coisa. Doutor Estênio, Roberto, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você e tomara que essa campanha dê os resultados que a gente espera. Nós que agradecemos. Obrigado. Bom dia. Você já sabe, tudo isso que a gente conversa fica à sua disposição no nosso site. Acesse a hora que você quiser para ver, rever qualquer entrevista que você viu, deixou de ver ou quer ver de novo. Não importa, tá lá tudo bonitinho. As nossas páginas das redes sociais também estão à sua disposição. E o nosso rádio online também. Mas todos os dias eu vou esperar você aqui às 8h30, tá? Tchau.